Boa noite, graça e paz. Estamos aqui juntos para mais um culto onde nós estamos falando das 7 igrejas do Apocalipse. E cada vez que nós estudamos essas igrejas, nós vemos que elas não foram escritas apenas para aquela época, porque mesmo a Bíblia ela se atualiza a cada dia e nós vemos grandes verdades, elogios que o Senhor Jesus, permitiu que que João, foi João que escreveu o livro de Apocalipse, que João tivesse toda essa revelação para passar para aquelas igrejas que literalmente existiram na Ásia, na Turquia fica entre a Ásia e a Europa ali. Então, hoje são ruínas, hoje são 99% muçulmanas, onde elas não deram ouvidos à palavra do Senhor. Amém? Que você possa parar um pouquinho, sentar, ouvir essa mensagem. Hoje nós temos uma grande verdade dentro da igreja de Sardes. Hoje é a 5ª igreja que nós vamos estar ministrando, onde nós vamos estar compartilhando. E tem uma verdade muito importante e muitas dúvidas com relação a ter ou não ter o nome escrito no livro da vida. E porque ao término de todo o culto nós oramos e falamos, quem quer entregar a vida para Jesus, fazer uma aliança com Ele, para que tenha o nome escrito no livro da vida. E isso nós vamos aprender hoje. Hoje nós vamos ver esta importância que o Senhor Jesus revela a João para que ele escrevesse a igreja de Sardes. Amém? Abra a sua Bíblia no Salmo 110. Vamos ler o Salmo 110, pedir para que o Senhor nos abençoe, direcione este culto. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo com a graça e a paz do Senhor, a todos que estão aí conectando, o pessoal de São Paulo. Se você puder compartilhar esta live, enviar esse link para algum querido, para algum amado que está desviado, que está abatido, para que ele juntamente conosco possa ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Um grande abraço a Fátima. Temos aí acompanhado, orado pelo Mateus, que o Senhor abençoe, a Sandra, a Valéria, o Maurício, graça e paz. A igreja aqui em Rio Claro está aberta, tá? Então nós estamos aqui fazendo a transmissão, mas a igreja está aberta, os diáconos, presbíteros estão lá, tem pessoas indo, sentando, assistindo o culto, mesmo que seja por telão, porque às vezes em casa você não para, você não fica quietinho, mas você indo lá, você vai também estar assistindo o culto. Ao final do culto, alguém vai orar ali por você, liberar uma bênção sobre a tua vida. Então, você que queira estar na igreja, em Rio Claro, as portas estão abertas e vocês serão bem-vindos, amém? Fabiana de São Paulo, um abraço. A Jamile também, de São Paulo, esposo. Que Deus abençoe. A Mariana, o Mateus, que o Senhor aí abençoe a Mariana, o Mateus, o seu Fernando, a Lu, casal que nós amamos, família amada do Senhor. Amém? Bispo Miguel, um grande abraço. Mariana, Miriam, Mateus, que o Senhor aí nos fortaleça. Amém? O Mateus também, da Aline, que Deus abençoe. Um grande abraço, viu, Mateus? Que o Senhor aí renove, restaure o casamento de vocês, fortaleça, que dê graça aí para vocês. A pastora Márcia, que o Senhor abençoe. A Alexandra, o Wesley, bastante gente aqui. A Dailde, que Deus também abençoe. Olha lá, o Mateus, o namorado da Mariana, já o cumprimentamos. Que o Senhor abençoe grandemente. A Marli, de São Paulo, um grande abraço. Geni também de São Paulo. Que o Senhor abençoe e fortaleça aí toda a família, todo o pessoal da família Navarro, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar que o Senhor possa liberar unção de sabedoria, unção de entendimento, unção para que realmente possamos entender a palavra do Senhor, as grandes verdades reveladas neste livro de Apocalipse, para os nossos dias atuais. Já em Israel, eles estão aí no ano 5000
871, tivemos a virada do ano, esse final de semana, onde eles fazem uma contagem um pouco diferente, a contagem lunar. Nós estamos no calendário gregoriano, né? Portanto, eles estão desde lá do início da Bíblia, do início da fundação do mundo. Amém? E os rabinos aí têm dito que esse ano que passou e todo esse tempo foi o último ano onde eles ficariam sem um Messias, sem um rei que viesse para governar e trazer paz. É o que eles mais pedem durante todo esse tempo. Não reconheceram Jesus como rei porque ele veio humilde numa manjedoura, né? Então eles vão aceitar o governo do anticristo, porque o anticristo vai vir com essa proposta de paz como rei, como soberbo, como, né, toda aquela poder que Satanás vai dar a ele para estar governando. Então nós temos que estar atento, olhando sempre para tudo aquilo que está acontecendo em Israel, pois Israel é o relógio de Deus. Israel é onde vai sinalizando todos os acontecimentos da Bíblia. É importante que a Bíblia ela foi escrita para todos, mas ela se divide em 3 classes, né, de algumas coisas que são específicas. A nação de Israel, tá? Deus tem um tratamento, algumas coisas que são específicos para a nação de Israel. Para os gentios, aquelas nações, os povos que não são de Israel, né? E que também não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então, na palavra do Senhor é considerada como o injusto, os gentios, o iníquo, são esses adjetivos que tem. E nós, a igreja do Senhor, os salvos, lavados, remidos, aqueles que professam o nome do Senhor, são chamados de igreja, a noiva de Jesus. Amém? Então, quando nós lemos essa Bíblia, nós temos que ver ali, estudar, né, com muita cautela no pregar, no ministrar, para não falarmos aí heresias. Algumas coisas para a nação de Israel, algumas sentenças sempre de juízo, sempre de condenação para os gentios, aqueles que têm a oportunidade, mas não dão ouvido à palavra, e também a igreja, as promessas, mas também o andar em santidade, para que possamos estar um dia com o Senhor na glória. Amém? Glória a Deus. Salmo 110, vamos fazer a leitura e iniciar este culto. Temos muita coisa para falar, passar sobre a igreja de Sardes, muito importante, e grandes verdades. Eu mesmo aprendi muito e estou sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo, e tentando sempre nos alinharmos com a vontade de Deus. Isso é importante, você estar alinhado, é você ouvir, guardar e praticar. Amém? Mas vamos ler uns salmos para iniciarmos este culto. Salmo 110, tá? Vamos ler aqui o Salmo 110 para que possamos iniciar aqui este culto. Amém? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo por debaixo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade. Por isso eu escolhi esses salmos. Nós vamos ver a igreja de Sardes. Se você não tiver o nome escrito no livro da vida, você não vai entrar no reino, você não vai participar. Só entrarão no reino, só entrarão no céu, só vão participar do grande banquete aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, que andaram em santidade, que, né, não se contaminaram. Esses salmos é um salmo muito importante. Amém? Então lá, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Falando de Jesus, né, do futuro de Jesus, o sentar à direita de Deus Pai. O Senhor, ó Senhor, à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira.
Olha lá que eu acabei de falar dos gentios, por isso que eu estou trazendo essa explicação. Povo de Israel, os judeus, os israelitas, os gentios, aqueles que negaram o Senhor Jesus, aqueles que profanam, aqueles que não aceitam a salvação por intermédio do Senhor e a igreja. Então olha o que vai acontecer, né? O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países. Presta atenção nisso. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Ou seja, julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países. Todos os países que se levantarem contra a nação de Israel para a última guerra, a guerra do Armagedon, onde eles vão cercar a nação de Israel sobre o governo do anticristo para destruir aquela nação. E muitas pessoas já estão morrendo, vão morrer muitas pessoas. E quando eles se verem mesmo totalmente cercados, sem alternativa, eles vão olhar para cima, pedir o socorro do Senhor. E aí é onde o Senhor Jesus volta conosco, com a igreja, né? Visivelmente. Nós, igreja, agora estamos esperando o arrebatamento. O arrebatamento de Jesus vem nos ares e nós vamos ao encontro do Senhor nas nuvens. As pessoas não vão ver Jesus neste momento do arrebatamento. Quando se dará a segunda vinda do Senhor Jesus? A segunda vinda do Senhor Jesus, primeira vinda de Jesus, quando ele veio, nasceu da Virgem Maria, né? Há 2000 anos atrás. Pronto, ele foi assunto ao céu, está lá à direita de Deus Pai, aguardando o tempo onde o Senhor fala assim, agora vai buscar a igreja. Nós somos igreja agora, tempo da graça, igreja do Senhor. Nós vamos ler um texto em Apocalipse que vai falar da noiva do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Seremos levados. Depois, ao final da grande tribulação, né, quando o anticristo se manifestar, quando o terceiro templo será construído, quando ele trouxer a adoração dentro do templo, a profanação, voltar ao sacrifício, aonde os judeus não vão aceitar tudo isso, e aí é onde haverá, né, um massacre muito grande, aonde o anticristo vai orquestrar que todas as nações se levantem contra a nação de Israel, por não se dobrarem a ele, e é onde haverá a grande guerra do Armagedon, e aí então, nesse derramamento de sangue, nesta guerra sangrenta, que será uma das piores guerras já escritas em toda a história, aí então Jesus volta conosco, com a igreja, visivelmente pisará no Monte das Oliveiras ali, e aí ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. E todos os governos da terra, e esse salmo já é um salmo profético relacionando a isso, né? Julgará os gentios, tudo encherá de corpos mortos. Haverá um vale sangrento de sangue e de assim, muitas pessoas mortas nesse período. E aí ferirá os cabeças de muitos países. Veja que o salmista profetizou isso, João teve esta visão depois, e a Bíblia então ela se complementa. A palavra do Senhor, as profecias vão se cumprir. Queira você ou não, seja você um ateu ou não, seja você um desviado ou não, seja lá o que você for, a palavra de Deus ela é verdade e vida. O salmista falou tudo que foi dito sobre Jesus, a vinda de Jesus no Antigo Testamento foi cumprido. E agora nós estamos esperando aí o arrebatamento, estamos esperando aí todos esses acontecimentos futuros, ou a qualquer momento, pode se dar a qualquer momento. E aí eu pergunto, você está preparado para estar com o Senhor? E mais ainda, que é o que nós vamos ver na igreja de Sardes hoje, você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você tem lá o seu nome para você poder entrar no céu? Porque no céu não vai poder dar jeitinho brasileiro, né? Aqui o brasileiro sempre dá um jeitinho para tudo. No céu não tem jeitinho brasileiro. Amém? Glória a Deus aos que estão aí ainda entrando, né? Compartilhe
Vamos orar. Um grande abraço aí a Cidinha que entrou, a Josi, né, o Ivander, a todos esses amados. Que o Senhor, olha a dona Marilena Sampaio, o seu João Fernandes lá da Bahia, bastante gente, né? De longe, de perto, que o Senhor venha nos abençoar. Amém? Nós louvamos ao Senhor pela fidelidade dele para com as nossas vidas e vamos orar agora por este culto, pelas famílias, para que possamos já imediatamente entrar na igreja de Sardes, a quinta igreja do Apocalipse. Amém? Tem o meu caderninho aqui de oração. Algumas pessoas saíram, os grupos que oraram pelo Yuri, né? Um bebê prematuro saiu, glória a Deus, está fortinho, já está se recuperando nos braços da mãe, que bênção. E temos aqui outros pedidos, que eu não vou citar o nome, porque são bastante, e eu não quero correr o risco também de esquecer de ninguém. E o Senhor conhece, né? O Senhor tem curado, o Senhor tem trazido libertação, restauração, e eu creio que nesse momento, você pegando o seu caderninho, Deus vai ouvir a tua oração. Amém? Em seguida também já vamos orar pela família. Senhor, nós te louvamos, exaltado, engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Senhor, em nome de Jesus, cubra-nos com o teu sangue a partir de agora para esta ministração. Sabemos que o inimigo não quer que fale sobre as coisas futuras, porque o futuro dele está sentenciado a um lago de fogo e enxofre. Por isso ele traz impedimento para que não seja pregado o livro de Apocalipse. Porque quando nós pregamos o livro de Apocalipse, nós estamos declarando a vitória, a certeza do nosso futuro em Jesus. E o inimigo quer fazer de tudo para nos impedir de estarmos com o Senhor na glória. Mas nesta noite, todos que estão nos assistindo pela live, aonde estiverem, que sejam tocados e impactados pelo poder de Deus. Libera a unção, libera o poder de Deus agora. Que os anjos do Senhor permaneçam acampados ao redor de cada casa, nos livrando, nos fortalecendo. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, abençoa a tua igreja, nos fortalece, abençoa o Bispo Miguel, a Mariana, a Miriam, Mateus. Guarda, Senhor, os presbíteros, diáconos da tua igreja, o Felipe, a Graja, Mima, minha mãe, a Diva, o Rui, Senhor. Libera saúde, libera a tua unção, Senhor, todos os nossos queridos. Eu peço, Senhor, pelo Daniel que está na Espanha, pelo Lucas que está na Holanda, Senhor, pela Letícia, Amanda, Thaisa, que estão nos Estados Unidos. Também oro pela Bia, Senhor, que está em Bristol. Guarda, Senhor, fortalece a Bia, dá graça nesse período em que ela está lá longe. Senhor, nós abençoamos a vida da Bia. Senhor, colocamos agora estes pedidos de oração, que são tantos, Senhor. Pai, obrigado por aqueles que já receberam a vitória, pessoas que já receberam alta do hospital, tanto adultos quanto crianças. Senhor, que o Senhor continue fazendo o milagre, porque o Senhor é imutável, o Senhor não mudou, Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, Senhor, fortalece, abençoa, cura, noite de cura, cura a alma, cura as emoções, tira o pânico, tira a tristeza, tira a enfermidade da alma. Senhor, tira as decepções, a vontade de parar, de ficar no meio do caminho. Tira nesta noite, desperta a tua igreja, salva, liberta. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos esses queridos que precisam de um milagre. Receba o teu milagre a partir de agora, em nome de Jesus. Senhor, também eu te peço, vamos ler agora o livro de Apocalipse, a igreja de Sardes. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. A tua palavra é a verdade. Senhor, abre as mentes, abre os corações, os ouvidos, para que esta palavra caia em terra fértil e ela venha produzir bons frutos a 30, 60, 100 por um. Não permita que esta palavra se perca, mas que esta palavra venha gerar vida, venha gerar, Senhor, um novo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Amém? Aleluia. Livro de Apocalipse, nós falamos aí sobre a igreja de Éfeso, né? A igreja desejável, a igreja apostólica, que passou pelas perseguições, todas elas, né, foram perseguidas. Falamos sobre Esmirna, a importância, né, desta igreja. Falamos sobre Pérgamo, Tiatira e hoje sobre Sardes, a igreja remanescente, né? Abra lá sua Bíblia então, vamos lá, Apocalipse capítulo 3, temos aí muita coisa para falar desta igreja, assim como todas elas. Pastora, foi específico para aquela época, foi específico porque elas existiram literalmente, elas tiveram ali as suas construções, os seus templos, mas hoje é espiritual. Por isso que nós não podemos deixar de pregar. Amém? Diga aí para quem está do teu lado 3 coisas que nós precisamos ter quando lemos o livro do Apocalipse. Nós temos promessa, né? Então você está sendo bem-aventurado. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado o que lê, os que ouvem e os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Toda vez que eu vou ler o livro de Apocalipse, eu tenho esse versículo na minha mente e eu peço assim: Espírito Santo, eu quero ser bem-aventurada, eu quero ser feliz por ler o livro de Apocalipse, porque tem uma promessa aqui e eu quero tomar posse dessa promessa, porque eu quero ler, eu quero ouvir a tua palavra, mas mais do que tudo isso, eu quero guardar no meu coração para que eu possa estar contigo. Então, você que parou tudo agora, não sei quem está aí me ouvindo, me vendo por esta live, quem ainda vai assistir, eu quero dizer para você que você é um bem-aventurado por estar ouvindo. Se você praticar, você ainda vai ser muito mais bem-aventurado. Se você começar a ler este livro da profecia, o livro do Apocalipse, livro das revelações, livro das coisas futuras, você ainda será muito mais recompensado. Amém? Pastora, toda vez que eu vou ler o livro de Apocalipse, me dá sono, o telefone toca, não sei o quê, e é o que eu orei agora. O inferno não quer te ver lendo a Bíblia. O inferno não quer te ver vendo o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse ele traz praticamente todo o futuro revelado para que possamos realmente ter a certeza de que as coisas vão acontecer. E uma das coisas que vai acontecer, que não tem por onde fugir, Satanás, seus demônios e todos aqueles que não fizeram aliança com o Senhor Jesus serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a derrota futura de Satanás e a vitória gloriosa de todos aqueles que andaram com o Senhor, estar com Ele eternamente, para sempre, sempre, amém, aleluia. Por isso que eu amo ler o livro de Apocalipse, porque a gente tem muita luta sim, nós temos muitas tribulações sim, estamos numa pandemia, estamos numa crise econômica, política, social, tantas desigualdades, o preço do arroz subindo, preço disso subindo, salário achatados, mas em meio a tudo isso nós temos a nossa nova Jerusalém, aonde nós vamos estar com os nossos corpos glorificados. Esta é a convicção, é para isso que nós temos que olhar o futuro. Isso aqui vai passar, isso aqui vai ficar, isso aqui é como um conto ligeiro, como Pedro fala, de manhã a erva está bonita, mas à noite já está seca. A nossa vida é como um conto ligeiro, você está vivo agora e amanhã. Você tem que se preocupar com o teu futuro, aonde você vai passar a tua eternidade. Estou dando toda essa introdução porque ela faz parte da igreja de Sardes. Aonde você vai passar a tua eternidade. E uma coisa muito importante dessas 7 igrejas é que elas não foram escritas para quem está no mundo. Ela se aplica a todos. Claro, a palavra do Senhor ela é verdade e vida para todos que a ouvirem. Mas elas têm um endereço.
não escreveu para aqueles que estavam adorando Satanás, Baal, Beelzebu, Diana, não. Elas foram escritas para quem estava dentro da igreja. O Senhor está liberando essa palavra hoje para que você se conserte, para que você entenda que é preciso andar em santidade, porque muitos que estão na igreja já foram riscados do livro da vida. Então o Senhor hoje quer que você reflita na tua vida espiritual, se você realmente tem a certeza da sua salvação. Amém? Apocalipse, capítulo 3. Quinta igreja, igreja de Sardes. Eu vou estar lendo uma leitura rápida para depois a gente ir amarrando o texto e na sequência você está entendendo, tá vendo? Fique mais fácil aí. Quinta igreja, a igreja de Sardes, capítulo 3 do livro de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Para quem que ele está escrevendo esta carta? A igreja de Sardes. Aonde estava a igreja de Sardes? Como eu já disse, tenho dito, na Turquia, a igreja do remanescente. O que significa remanescente? Aqueles que ficaram, aqueles que foram deixados, aqueles que não se contaminaram. Eu tenho um monte de gente, nem que nem numa enchente. Vem uma enchente e mata um monte de gente, mas ficou lá um remanescente. Ficaram alguns que não foram levados nesta enchente. Ele traz essa palavra para os crentes que estavam dentro da igreja. Ele fala aqui dos remanescentes no verso 2. Ser vigilante e confirma os remanescentes. Então, não eram todos que estavam se perdendo naquela época. Não eram todos que estavam profanando o nome do Senhor Jesus. Com ídolos, com adultério, se afastando, negando o nome de Jesus. Tinha um restante, ficou um remanescente, ficou alguém que realmente pregava a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Que era importante nesta igreja? Era uma igreja rica, não era uma igreja pobre. Sardes, cidade de Sardes, ela foi a primeira cidade a imprimir, a ter as suas moedas cunhadas. Olha que importante. Também conhecida por sua grande riqueza e próspera indústria de carpetes e tapetes. Então era uma cidade onde corria dinheiro, onde tinha essa igreja, né? Onde ali era uma igreja afortunada, tinha prosperidade, porém eles estavam doentes espiritualmente. Quando ele fala aqui, vamos lá, verso 1, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Se nós acreditamos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são um só. Quem traz esta revelação? Quem traz é Jesus. Quem tem os 7 Espíritos de Deus? Pastor, quer dizer que são 7? Não. Espíritos de conhecimento. Aonde está isso na Bíblia? Isaías 11. Vamos ver lá rapidamente? Então, é o próprio Senhor Jesus. Isaías 11 vai falar dos 7 Espíritos de Deus, né? O Espírito do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento,
e espírito de temor. Vamos lá? Olha lá. Isaías 11:1. Porque brotará um rebento do trono de Jessé. Vai vir um novo, olha lá, um remanescente. E das suas raízes um renovo frutificará. Vai vir, vai brotar. Quem é esse? Isaías está falando, é Jesus. É aquele que virá ainda. E repousará sobre ele. Sobre Jesus. Quando João Batista vai batizar Jesus, os céus se abrem e escutam-se uma voz: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. É Jesus. E veio sobre ele como pomba. Não é que o Espírito Santo é uma pomba. Como uma representação de que sobre ele veio agora a unção do Espírito Santo. Que unção é essa? Sobre os 7 espíritos. E olha lá, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Amém? Então, quem está trazendo estas palavras a João, para que ele pudesse escrever, é o próprio Senhor Jesus. E o que ele fala ali, ó? Conheço as tuas obras, que tem o nome de que vives. Deus conhece tudo que você está fazendo. Tudo que você faz está sendo registrado. Não pense que está escondido. Mas vocês têm o nome de que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. Vamos ver o que diz em Efésios capítulo 2, o que Paulo fala em Efésios 2. Isso é muito importante a gente entender. Como assim eles estão vivos, mas estão mortos? É como os que estão hoje no pecado, vivo fisicamente, eu estou viva, mas eu não tenho comunhão com o Senhor. E todos aqueles que não têm comunhão com o Senhor estão mortos. Mortos aonde? No pecado. Mortos, sentenciados à morte eterna. A segunda morte. Era uma igreja que estavam vivos. O Senhor conhecia as obras deles, né? Olha lá, conheço as tuas obras, mas vocês estão mortos. Efésios capítulo 2, olha o que Paulo fala: e vos vivificou. Então eles estavam mortos, foram todos ressuscitados lá do cemitério? Não, vivificou espiritualmente. Quando vós, estando mortos, aonde? No pecado. E em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, antes de vocês conhecerem a palavra, vocês andavam de acordo com o mundo. Fazendo tudo que o mundo faz, tudo que é normal. Ah, mas pode? Ah, mas pode. Mas todo mundo faz. E eu poderia elencar um monte de coisa aqui que você está fazendo, que você sabe que está errado. Então é bom você parar de fazer, porque o Senhor virá com justiça e juízo. E olha lá, Paulo está falando isso. Em outro tempo vocês andavam, mas agora não. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, Satanás, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Nós causávamos a ira de Deus, porque estávamos debaixo do pecado. Verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos, olha lá, mortos no pecado. O Senhor nos ama, Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele ama você, Ele me ama, Ele me salvou e me resgatou, mas Ele aborrece, Ele abomina a prática do pecado. Eu não posso viver pecando naquilo que eu sei que é errado, porque senão você vai ter o seu nome riscado do livro da vida. E olha lá, Ele é misericordioso, Ele nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas. E agora Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, tá? E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade
para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela, criados para praticar boas obras, salvos para praticar boas obras. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pagar penitência, eu vou andar a pé, eu vou pôr uma cruz na minha costas, eu vou dar cesta básica, eu vou dar minha roupa para os necessitados. Não adianta. Isso não compra o céu. Isso vai te levar para o inferno. Eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. E aí, João está trazendo uma advertência a esta igreja, né? Vocês estão mortos, vocês estão praticando as obras, eu conheço as obras, mas não adianta as obras. Eu quero que vocês sejam vivificados em aliança com o Senhor. Ser vigilante, vigiai. Mateus 24, a parábola das 10 virgens. Vigia, não durma, busca o Espírito Santo, não deixe o óleo se apagar, não deixe o óleo se acabar, o fogo se apagar. Busque a unção, busque o Senhor todos os dias. Pastora, eu estou desanimado. Pastora, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo ir na igreja, eu me afastei. Volte a ler a palavra do Senhor. Volte, volte, o Senhor está te avisando hoje. Por quê? Confirma os restantes que estão para morrer. Porque o quê? Não achei as tuas obras perfeitas de Deus. Ou seja, obras, por melhor que seja, não vai te levar à salvação. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça. E olha lá agora, o verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Por isso que eu falei no começo. Você precisa lembrar tudo aquilo que você já ouviu. Tem pessoas que ficam bem no domingo, ouve aquela palavra na igreja, sai pulando, cantando, mas na terça já está chorando. Na quarta já está deitado e não levanta mais. Na quinta já não conversa mais. É durante todos os dias. A nossa vida não tem que ser um parque de diversão, uma gangorra, hora eu estou bem, hora eu estou mal. A minha vida tem que ser uma escada contínua, eu tenho que subir, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que estar na presença do Senhor continuamente. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás. Aqui o Senhor está já falando do arrebatamento. Você precisa vigiar, Mateus 24, você precisa estar preparado porque o Senhor virá. Amém? Mas também tem em Sardes, algumas poucas pessoas, são poucos. Você acha que todo mundo vai ser salvo? Você acha que todo mundo vai para o céu? Que todo mundo quer pagar o preço? Não. O pecado é gostoso. Estar no mundo é gostoso. Mas o Senhor está falando, tem uns poucos, tem um remanescente. Tem alguns nesta igreja que ainda não se dobraram aos demônios, né? Não fizeram aliança com os demônios. E olha lá, algumas poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. E agora preste atenção no verso 5, por isso que eu estou indo um pouco mais rápido para parar aqui. O que vencer será vestido de vestes brancas. No céu não é pecado. Branco significa limpeza, pureza. O salmista fala que o sangue de Jesus nos torna limpos, mais brancos como a neve. Quando nós temos uma aliança com o Senhor, tudo que é pecado é apagado. E o Senhor nos torna limpo para andarmos em santidade. E olha lá, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Uma vez uma pessoa falou, pastora, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não vou entrar aqui nessa questão, eu só quero assim trazer o que eu trago de entendimento da palavra. Você pode até fazer essa oração, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, escreve meu nome no livro da vida.
Mas se você não andar em santidade, você não teve uma salvação genuína. Você andar em pecado e voltar a fazer tudo aquilo que você fazia, mesmo fazendo esta oração, significa que você não foi salvo de verdade. Deus tem um livro, Deus tem uma borracha e apaga e desapaga e apaga e desapaga. Eu penso assim, quando você faz esta oração de verdade e quando você realmente anda com o Senhor, Ele não vai riscar o seu nome do livro da vida. Senão não estaria aqui. Riscar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se de repente na sua caminhada você quer servir Satanás, você quer vender sua alma ao diabo, você vai lá e aí você, servindo Satanás, você vai entrar para o céu? Eu não acredito nisso. Porque nós vamos ver alguns textos que vai falar de riscar o nome. Vamos ver alguns? Próprio Moisés. Olha só, vamos lá. Moisés fala deste livro. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Olha isso. Eu tenho uma opção de não, em determinado momento, falar assim, não, eu não quero mais ser crente. Eu quero realmente ficar rico, eu quero fazer uma aliança com os demônios, porque os demônios me dão coisas aqui na terra, e coisas aqui na terra, para mim, no momento, é o que vale. Não importa o futuro. Tem pessoas que fazem isso. E por isso, quando morrerem, vão para o inferno, como esses demônios que fizeram uma aliança com ela. Então, a decisão é sua. Ah, não, eu fiz aquela oração com a pastora, com o bispo, eu fiz a oração, entreguei a vida para Jesus, agora eu posso fazer o que eu quero. Mentira do diabo. Senão não teria os textos que nós vamos ler. É mentira. Você precisa andar em santidade. É por isso que eu falo, a salvação e o estar no céu no futuro começa aqui, com o primeiro passo, é uma escada. O primeiro passo é entregar a vida para Jesus. Buscar a santidade, ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ler a Bíblia, orar todo dia. E aí você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo. E as coisas que você já fazia, você já não faz mais, como Paulo fala em Filipenses. Olhando para Jesus, eu vou subir, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual é o meu alvo agora? É chegar ao céu. Eu não posso viver na prática do pecado, senão vai ter o seu nome riscado, é uma opção sua. Eu quero viver em pecado. E olha o que Moisés fala em Êxodo, capítulo 32, verso 30. E aconteceu que no dia seguinte, né, eles tinham construído, só para você entender aqui o contexto, o bezerro de ouro. E aí quando Moisés desce com os mandamentos, as tábuas, ele vê aquele povo adorando, Deus fica furioso, Moisés fica furioso e ele quebra, e Deus fala que vai destruir o povo, porque Deus não aceita outra adoração, né? Nós temos que adorar somente ao Senhor Jesus, o único e verdadeiro. O Salmo 115 fala que os deuses pagãos têm pés e não andam, têm mãos e não apalpam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. E o pior, tornam-se semelhantes a estes todos quanto os adoram. Você vai virar uma estátua, você não vai prosseguir. Porque como você pode ir diante de uma imagem, diante de alguma coisa, para pedir alguma coisa para aquela imagem? Então, leia o Salmo 115, amém? E olha lá, e quando Moisés, então, Deus fica muito furioso e Deus quer destruir todo o povo. E aí Moisés intercede pelo povo. E olha o que ele fala. Moisés, um grande intercessor. Ele fala assim, Êxodo 32, 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, adorar um bezerro de ouro. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Eu vou interceder, eu vou subir de novo, eu vou clamar por vocês. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu o grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Então, deuses com letra minúscula. Deus não aceita outra adoração, é só Ele. Agora, presta atenção, pois perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro
que tens inscrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Deus pode riscar? Pode. Se você estiver em pecado, se você estiver aliançado com Satanás e seus demônios, você não tem um passaporte para entrar no céu. Moisés coloca a salvação dele em jogo em favor de um povo pecador. Olha como esse Moisés se colocou mesmo como um intercessor. Ele fala: Senhor, se o Senhor não perdoá-los, eu também não vou para o céu. Não adianta só eu ir. Eu quero ir, mas eu quero levar esse povo comigo. Olha que ousado, né? Que preocupação com o povo. Ou seja, nós saímos do faraó. Nós estamos sendo libertos depois de 430 anos no Egito, para agora aqui, já no começo da nossa caminhada, eles já serem todos destruídos. Se eles não forem salvos, o Senhor também pode riscar o meu livro, o meu nome do livro da vida. Então tem o livro da vida? Tem. Pode ser riscado? Sim. Se você não quiser mais servir ao Senhor, se você se corromper, se você se contaminar, se você se desviar. Ah, pastor, mas tem promessa até o último minuto de vida. E eu creio, se você até o último minuto de vida se arrepender, como o ladrão da cruz, conheceu a palavra, não conhecia a palavra, mas não deu tempo de Jesus falar: para minha crucificação, eu preciso ir no Rio Jordão batizar ele depressa. Não! No seu último fôlego de vida, está lá no hospital, lembra de uma palavra, lembra-se de onde você caiu. Se você se arrepender, você ainda vai para o céu. Porque o que Jesus disse para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão foi batizado? Não deu tempo. Mas teve uma promessa. Ele reconheceu Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. No seu último fôlego de vida, se você reconhecer Jesus como o único Filho de Deus, pedir perdão dos seus pecados, você pode ir para o céu. Fora disso, terá um nome riscado. Todos que estão debaixo da idolatria, todos que estão debaixo de prostituição, de mentira, de engano, de adultério, não têm o nome escrito no livro da vida. Você está entendendo a importância? E vou explicar por que João traz essa questão do livro da vida para esta igreja. Vamos só mais ler mais aqui na frente, olha lá. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito bezerro que Arão tinha formado. Livro da vida, livro que você precisa ter o seu nome lá e não pode ser riscado. Rapidamente, Salmos 69, vamos falar, o salmista fala deste livro também. Olha a importância, tem esse livro? Tem. Personagens do Antigo Testamento têm referência a este livro da vida. Salmo 69, 26. Olha lá. Pois perseguem aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Está falando dos perversos, dos pecadores, tá? E olha lá, sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos. Ou seja, todos aqueles que perseguiram, que estavam perseguindo, que estavam sendo inimigos, ali eles então não teriam os nomes escritos com os justos. Eles seriam riscados. Todos aqueles que perseguem a igreja, todos aqueles que blasfemam, não tem o nome escrito no livro da Bíblia. Rapidamente, Salmo 139, 16. O salmista aqui ainda falando deste livro, Salmo 139, 16. Olha lá.
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tem o livro de todos os teus atos, o dia que você nasceu, Deus já sabe o dia que você vai morrer, porque Ele é onisciente, onipresente. Chegou o dia, pode ter jejum e oração, você pode estar no melhor hospital, com os melhores médicos, quando o Senhor fala assim, acabou a história dele aqui na terra, fechou, selou, acabou. Agora eu vou ver se ele tem o nome no livro da vida. Deus sabe quanto tempo você vai viver. Satanás é mentiroso, vem, me serve que eu vou dar saúde para você, eu vou te curar. Satanás não faz nada, ele transfere, tá? Ele é enganador. Deus é que sabe toda a tua história, mesmo quando você ainda nem existia. Deus já sabia que você ia nascer, que você ia crescer, tudo aquilo que você ia fazer. A única coisa que ele não vai interferir é no teu livre-arbítrio, porque senão nós seríamos robô. Ele não interfere. A salvação é uma tomada de decisão. Deus nunca obrigou ninguém a servi-lo. Deus sempre levantou profetas, homens e mulheres em toda a Bíblia, em toda a história, que orasse, que intercedesse, que pregasse, que avisasse. Mas o poder de escolha, de decisão, é individual. É lógico que Deus, na sua onisciência, Ele sabe todos quantos vão ser salvos ainda. Tem muita gente para ser salva. Mas Ele não obriga ninguém. Por isso que em Romanos fala que é a vontade de Deus que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para os justos, para os judeus, para os gregos, para os gentios. A salvação é para todos. Jesus veio para o que eram os seus, João 1,12. Mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem se torna filho de Deus? Uma grande mentira que muita gente prega é: todo mundo pastor é filho de Deus. Mentira do diabo. Todos nós somos criados, criaturas de Deus. Isso aqui, ó, corpo, criados, homens semelhantes à imagem de Deus. Agora, filhos de Deus, João em 1,12. Mas todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Promessa para quem tem uma aliança com Jesus, torna-se filho de Deus. Amém? Por isso precisamos conhecer a Bíblia. Então, olha lá, tem um livro sim. Vamos mais para frente, Daniel 12, esse texto é tremendo. Olha só, já Daniel profetizando também, o livro de Daniel, um livro escatológico, né, do Antigo Testamento, mas que traz grandes verdades, revelações futuras. Abra lá sua Bíblia, em Daniel 12, esse versículo é tremendo, falando dos últimos tempos, falando já das coisas do Apocalipse. Ele traz grandes amarrações, né? Se encaixam com o livro de Daniel e Apocalipse. Olha lá, Daniel 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia. Olha lá, tribulação, tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que for achado, olha lá, todo aquele que for achado aonde? No livro, escrito no livro. Tem um livro? Tem. Então, se você quer ir para o céu, você tem que manter o seu nome escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Olha o que Daniel está falando de vida eterna. Vão ressuscitar os que têm o nome escrito no livro da vida. Uns todos vão estar diante do julgamento, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Por isso que hoje, faz uma aliança com o Senhor. Não queira passar a sua eternidade
em um lugar que não foi preparado para você. Foi preparado para Satanás e seus anjos, o inferno. O Senhor está te dando a oportunidade hoje de você ter o seu nome escrito no livro da vida. E olha lá, os que forem sábios, será que você é sábio? Inteligente? Inteligente não é seguir a moda, seguir o fluxo. Inteligente não é fazer o que todo mundo faz. Inteligência, sabedoria é ouvir a voz do Espírito e andar em santidade. Os que são sábios, pois resplandecerão como o fulgor, né, do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Falamos isso na igreja de Tiatira. A estrela é Jesus. E o que Jesus fala do livro da vida? Vamos ver rapidamente? Abra sua Bíblia em Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. Olha lá que Jesus fala que importante. Mas, quando Jesus envia os 70, em que contexto Jesus está falando isso? Ele mandou 12, depois mandou 70, vai de 2 em 2, entra nas cidades, prega a palavra e vocês vão ver, né, uma porção de sinais, prodígios e maravilhas. E eles foram, e olha lá, e aí eles voltaram, verso 17, voltaram os 70 com alegria, né, dizendo, Senhor, até os demônios nos submetem, nós fomos, pregamos, os demônios saíam das pessoas, e aí eles estavam tão assim eufóricos, que Jesus falou assim, Lucas 10, 20, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Tem uma inscrição. Senão Jesus falava assim, vai qualquer um pro céu, pode entrar e chegar a hora que quer. Não, vai ter um portão, os portais, Salmos 24. Quem entrará, levantai, abre os portais para que entre o Rei da Glória. Então tem portão, tem portais, precisa ser aberto para entrar. Vai entrar aqueles que, vocês estão tão alegres que os demônios foram expulsos pela autoridade que eu dei a vocês, isso aí não é nada, isso aí é fichinha, o demônio tem que se obedecer mesmo, ele tem que sair. Mas vocês têm que se alegrar, porque vocês estão com os nomes escritos no livro da vida, vocês vão poder entrar no céu. Vocês vão poder estar comigo no futuro. Promessa gloriosa. E Filipenses, rapidamente, para mim voltar lá, né? Já estamos aí terminando. Abra lá, Filipenses 4. Vamos lá, Filipenses 4, 3. Olha o que Paulo escreve, Filipenses 4, 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres. Estava falando ali, né, de Evódia, de Sintique, estava trazendo uma palavra aí, né? Então, olha lá, peço que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha que bênção! Trabalhar para o Senhor, ser um missionário, ajudar Paulo. Paulo está afirmando que essas pessoas eram fiéis no ministério. Não eram pessoas que iam, sentavam só no banco e não faziam nada. Porque ele estava falando assim, olha essas mulheres, esses que estão comigo aqui na igreja de Filipos, eles estão com o nome escrito no livro da vida. Eles estão juntos, participando do meu sofrimento, participando das pregações, fazendo coisas boas. Isso é muito lindo, porque esses cooperadores estão com o nome escrito no livro da vida. Amém? Vamos ver Apocalipse. Vamos lá ver Apocalipse, o que fala deste livro, Apocalipse. Quem não tem
tem este nome escrito no livro da vida? Só para mim já fazer aqui algumas. Apocalipse capítulo 13. Olha lá onde vai falar a descrição do anticristo. Não vou falar dele, qualquer dia eu prego só do Apocalipse 13 aqui. Vamos lá. Quem não tem o nome escrito no livro da vida? Aqueles que aceitarem o sinal da besta, aqueles que não têm aliança com Jesus. Apocalipse 13, 8. E adoraram-na. Olha lá. Aqueles que adorarem o anticristo, que se renderem ao governo do anticristo, os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quem não tem o nome escrito no livro da vida? Quem compactuar com esta nova ordem mundial, quem compactuar com o pecado, quem tiver a marca da besta, quem servir a outros deuses, está muito claro aqui. Todos esses não terão um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Gente, está muito claro. Se você está ouvindo essa palavra e ainda não tem certeza de ter o seu nome no livro da vida, larga o pecado, larga a bebida, larga a promiscuidade, larga a ira, a raiva, larga tudo para você poder entrar no céu. O que nós fazemos aqui em todas as lives é pregar Jesus, é pregar o céu, é pregar a esperança, é pregar a unção e o poder de Deus que nós precisamos ter para vencer o pecado. Nós não vencemos o pecado na nossa força, por isso precisamos do Espírito Santo. É noite de cura, é noite de você ser liberto, é noite de você reconhecer que você na sua força não é nada, mas eu vou buscar o Espírito Santo porque eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu não quero ter o meu nome riscado, eu não quero servir a outros deuses. É temor de Deus que você precisa ter hoje. A palavra do Senhor está muito clara. Quem não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, os que não servem Jesus, você precisa reconhecer Jesus como o único Salvador da sua vida e não abrir mão e não viver pecando. Aqueles que adoraram, todos os que habitam sobre a terra, esses não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, que morreu por mim e por você, para que você pudesse ter acesso ao céu. Rapidamente, outro texto, Apocalipse 17, olha isso. Apocalipse 17, 8, a queda da Babilônia, a queda de todos aqueles que se levantarem contra o Senhor Jesus, vão cair, serão destruídos. Serão destruídos. E olha lá o que acontece. A besta que vistes foi e já não é. Já foi, passou. Olha lá. Há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Por isso que eu falei que Deus é onisciente. Ele sabe quem vai estar, sabe. Mas ele não interfere na tua decisão. Ele sabe que você vai para o inferno, mas ele não vai descer do céu e falar, vem para o céu. É uma escolha sua. Deus, ele te dá este poder de escolha. Tá? Desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Amém? E por que, eu vou falar, terminando, voltando lá, Apocalipse, por que que eles tinham por que Jesus liberou esta linguagem para João falar sobre este livro da vida? Porque os romanos, né, eles, naquela época, tanto os romanos quanto os judeus, eles tinham um livro chamado Livro do Registro. É como o censo. Todo mundo que nasce tem que ter sua identidade, seu RG, sua certidão de nascimento. Então eles passavam, quando Roma invadiu Jerusalém, quando ficou debaixo do poder de Roma, Roma tinha o censo.
E eles também fizeram esse censo, já era comum dos judeus, de cada tribo, uma vez por ano, subir, né, para fazer o sacrifício, a tribo de Benjamim, Manassés, Zebulon, Efraim, uma vez por ano eles subiam. E aí fazia o censo, a contagem. Tanto é que quando Jesus nasceu, José e Maria estavam indo para fazer esse censo. Ó, eu estou vivo, certidão de vida, né? Que nem a Caixa Econômica faz para os aposentados. Ó, estou vivo, preciso continuar recebendo. Então, por isso que ele traz e eu tenho dito isso, para cada igreja, ele traz uma recompensa que aquele povo ia entender de fato. Então era muito forte isso, chamava-se o livro dos registros. E olha isso, quando você vai pesquisar a história, este livro e isso é todo lugar, né? Tem os direitos e os deveres dos cidadãos. É que nós não queremos cumprir os deveres, nós só queremos o que é direito. É direito meu, é direito, tá? Mas não queremos cumprir os deveres. E aí todo aquele que infringir a lei, tá? Era riscado e perdia o direito da cidadania. Presta atenção, né? O homem estava lá governando e os judeus conheciam bem esse linguajar, né? Então, você podia ser um cidadão romano e ir para Roma, ter livre acesso, mas se você não respeitasse o imperador, se você não, né, cumprisse com as leis daquela época, você era arriscado, perdia o direito da sua cidadania e ainda sofria punições. Por isso que ele fala aqui, era a linguagem que a igreja de Sardes entenderia bem. Se vocês não andarem em santidade, os poucos que restam, porque muitos já se desviaram, estão vivos dentro da não lavar suas vestes. Onde que a Gemima tá? Se gritar, ela ouve? Ouve, grita aqui, ó. Mas agora foi lá. Peraí, acho que voltou. Amém? Glória a Deus. Tivemos aí uma queda da internet, mas amém. Né? Estamos voltando e terminando já esse culto, né? Onde o Senhor Jesus quer que você tenha aí uma aliança com Ele. A importância de termos uma aliança com Ele. Amém? Então, você vai poder... O Senhor Jesus entra quando Satanás vem e fala assim, pecou. Sentença, todo homem que pecar, morrerá. Jesus fala, peraí. Ele reconheceu o pecado, como Davi. Ele se arrependeu. E aí o sangue de Jesus nos purifica. E aí nós podemos continuar a nossa caminhada, certos de que estaremos com Ele na glória. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Sardes tinha que se arrepender, voltar a praticar as primeiras coisas. Ter o nome escrito no livro da vida. E a pergunta que eu faço e vou terminar aqui agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Olha lá. Quem já morreu? Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, todos um dia vamos comparecer diante do tribunal de Deus. A igreja não, porque a igreja já passou pelo tribunal de Cristo, tá? Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Esse é o mais importante. Tem o livro da sua vida, a sua história, mas tem o livro da vida. Esse é onde estão todos os salvos, escritos neles. Olha lá. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu mar, o peixe comeu, morreu afogado, vai estar lá em espírito, vai ser julgado. Morreu sem Jesus, não teve aliança com o Senhor, vai ser julgado e sentenciado, tá? E a morte e o inferno, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por isso que a gente insiste aqui. Ande com o Senhor, tá? Faça uma aliança com o Senhor.
e terminando Apocalipse capítulo 22, 19. Se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Pode, né? Vai mudar a Bíblia, mudar os versículos por conta disso, por conta daquilo. Tá já riscado do livro da vida. Não pode tirar nada desta palavra. Tudo aqui foi revelado por homens que tiveram a revelação do Senhor Jesus. E tudo parte já se cumpriu, parte está se cumprindo e partes ainda vão se cumprir. Amém? E olha lá, do livro da vida, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venha, amém. Ora vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Amém, fecha teus olhos, onde você estiver, se possível. Se você morrer hoje, pastora, não quero que você morra. Mas se você morrer hoje, seja por um ataque cardíaco, um acidente, do Covid mesmo, tem matado muita gente, já estamos aí a mais de 130 mil pessoas no Brasil. Eu não sei em qual situação você está. Pastora, eu pensei que essa live ia ser uma live de cura, eu ia ser curado e tudo. Você vai ser curado da sua alma, do seu espírito. Você vai ser livre, liberto de ir para o lago de fogo. Se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, Deus está dando esta oportunidade. Ele avisa antes, ele está falando para aqueles poucos que ficaram em Sardes, que estavam dentro da igreja, não é os que estavam fora da igreja, para você mesmo. Para você que talvez esteja na igreja, mas não está com o seu espírito salvo, com a sua alma curada. É para você que está vendo esta live, que o Senhor está ministrando hoje. Você vai na igreja, você conhece a palavra, mas que adianta de conhecer e não praticar? O que adianta de você fazer um monte de boas obras, fazer um monte de coisa, blá, 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 mas você não está com o seu nome hoje escrito no livro da vida? E se você morrer hoje, o seu livro pessoal acabou, que são mais de um livro no céu. Fechou, acabou a sua história. Agora vai abrir o livro da vida para ver se você está lá, com o seu nome lá. Eu não sei se é ordem alfabética, não sei como será esse livro. Mas você precisa ter o seu nome escrito lá. Você tem essa certeza de que se você morrer hoje, os portais, você será recebido no céu pelo Senhor. Você vai estar com Ele na glória para sempre, sempre, com as suas vestes brancas, lavadas. Esta é a pregação. Esta é a pregação. Eu não estou aqui pregando para você que você vai ficar rico, que você não vai ter luta. Não. Deus pode te fazer prosperar, Deus pode te abençoar. Mas a pregação a essas 7 cartas, a todas elas, o Senhor fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou dando a oportunidade. Eu estou reconhecendo o que vocês estão fazendo. Eu estou mostrando o que precisa ser consertado. Mas também eu estou mostrando que haverá um julgamento, haverá um juízo, haverá uma sentença ou uma recompensa. Você está pronto para receber a recompensa de Deus, que é estar com Ele? Ou você está pronto para receber o julgamento de Deus e ser sentenciado a um lugar horrível, um lago de fogo? Quero orar por você. Quero pedir que o Senhor, eu não posso te convencer aqui, por mais que eu fique falando, já estourou o nosso horário. Não, aceita Jesus, você precisa não. Porque não basta aceitar Jesus, porque a qualquer momento pode ter riscado lá. O andar com Jesus, a permanência, a santidade. 1 Pedro 1, 15, 16 e 17. Sede santos, porque eu sou santo. Os
políticos não importam como começam, eles falam, faz muita promessa, importa como termina. O ditado diz que as palavras finais de uma pessoa são mais importantes do que o começo. Não importa como você começou, Judas começou bem, sendo tesoureiro de Jesus, mas ao final ele se enforca. Pedro negou Jesus também, Pedro errou, fez um monte de coisa errada, cortou a orelha, né, do soldado, precisou Jesus lá colar na última hora, né, colocar no lugar, mas ele foi fiel até a morte. Como será o seu fim? Não importa, pastora, muita gente eu converso, e eu estou falando isso com muito amor para você. Eu já fui pastor, eu já fui, eu era, pregava, eu tocava, mas já fui. Você já foi, você já fez, mas e agora, hoje? O que importa é o hoje, é o amanhã. O que você fez está registrado, mas se você se desviar, se você não se arrepender, você não terá acesso ao céu. Senhor, em nome de Jesus, abaixa a tua cabeça. Espírito Santo, é um momento tão difícil onde os demônios vêm com tanta mentira, falando que não, que podemos fazer o que queremos, que a nossa salvação não perde, uma vez salvo, salvo para sempre. Senhor, nós vimos aqui, poderíamos ver outros textos, tantos, que precisamos andar em santidade. Senhor, em nome de Jesus, que ninguém seja arriscado do livro da vida. Que todos que já ouviram e que estão ouvindo esta mensagem, aos que não têm certeza da salvação, tomem hoje esta decisão e façam esta oração para nunca mais se desviarem. Em nome de Jesus. Amém. Você que não entregou sua vida, põe a mão no coração e ora assim: Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra. Eu entendi a importância de ter o meu nome escrito no livro da vida. E hoje eu me arrependo dos meus pecados e declaro que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E a partir de hoje eu quero andar contigo. Me ajuda em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo à família, né? A família do Senhor Jesus. Amém? Estamos terminando. O nosso tempo é bem curto, né? Para a gente falar e explanar com tantos detalhes e riqueza. Ficaram alguns textos aqui, muitos textos sem eu ler a respeito do livro da vida, da santidade, o permanecer, né? Essa questão de perde ou não perde a salvação. Então ficou muito claro. Se você parar a sua caminhada, Moisés em determinado momento falou: se o Senhor não salvar, pode riscar. Então quer dizer, ele estava abrindo mão. Você não abra mão da tua salvação. Amém? Vamos dizimar, ofertar. Quero orar por você. Que o Senhor abençoe todos que estão aí nos ouvindo. Que o Senhor libere uma unção sobrenatural, uma unção de conquista. A nossa agência de São Paulo está fechando, está sendo transferida, né, para uma outra agência. Então a conta aquela conta 2920, ela vai deixar de existir. Nós já estamos atualizando aí a nossa conta. Então você atualize aí, Banco Bradesco mesmo, Igreja Refúgio de Oração, agência 1936, dígito 4. Então agora a nossa agência está sendo transferida para uma agência maior e aí nós precisamos atualizar os dados. Conta corrente 246410, dígito 1. Então continua Igreja Evangélica Refúgio de Oração, Banco Bradesco. Mudou a agência 1936, dígito 4. E conta corrente 246410, dígito 1. Amém? Esses fechamentos de agência já é a questão da nova ordem mundial, da revolução da informática, de tudo demais, reduzir, né, o trabalho braçal, reduzir e trazer aí o avanço da tecnologia e a revolução artificial e tudo mais. Amém? Então nós estamos aí dentro de um sistema, por isso precisamos conhecer bem aonde estamos na Bíblia, o que vai acontecer e estar preparado, né?
para que não nos dobremos, não nos curvamos diante do governo do anticristo. Amém? Não coloque a marca da besta. Vamos orar. Senhor, nós oramos por todos quantos têm sido fiéis, dizimistas na tua obra. Abre as janelas dos céus, multiplica, libera, Senhor, a bênção, libera o sobrenatural, libera uma porta de emprego, libera, Senhor, o suprimento, multiplica o gás, o óleo, o leite das crianças, que ninguém venha ter falta de nada. Senhor, repreenda o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. Que o Senhor libere unção de multiplicação aos 90% que nós ficamos, que sejamos obedientes, dízimo, obediência e fé. Eu obedeço e confio que não faltará, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida. Domingo, culto às 10 horas, na live com o Bispo Miguel, transmitido de São Paulo. E às 19 horas em Rio Claro, a igreja está aberta, você poderá estar lá e será uma grande bênção. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra. Senhor, que não tenhamos o nosso nome riscado, mas que possamos a cada dia andar em santidade, para permanecermos com os nossos nomes escritos no livro da vida. E para que um dia possamos estar contigo na glória, para sempre, sempre, aleluia, amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo para esse tempo tão difícil, esteja com cada um que te serve, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Na próxima quinta, sexta igreja, a igreja de Filadélfia, né? E depois já estamos encerrando aí com a igreja de Laodiceia. Deus abençoe, um abraço, amém.